Olá, pessoal. Estamos de volta com mais uma entrevista gostosa de interesse da população, com o patrocínio aí da Unimed Andradas, que é a nossa parceira, e sempre colocando à nossa disposição profissionais de primeira grandeza para vir falar sobre um assunto que sempre interessa a todos. Esse de hoje é voltado principalmente para nós mulheres. Nós estamos tendo o prazer de receber pela segunda vez, e temos certeza que é a segunda de muitas, a doutora Veranize Milan, né? Ela é ginecologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Seja a segunda e de muitas outras vezes mesmo. Nossa, a gente, prazer aliás, estar aqui. a sua área é uma área vasta que dá pra gente falar bastante, tem muita né? coisa. É mulher, né? Com Mulher é um certeza. assunto bem interessante, né? E o Tem bastante assunto. prazer é nosso de Obrigada. estar recebendo e agradecer, né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente falando. Obrigada. Doutora, vamos começar falando aí, para quem estamos assistindo, o que é a laqueadura? Bom, a laqueadura tubária que a gente fala é quando a trompa é um órgão na mulher, né? Número de duas, né? Onde a laqueadura é feito um corte na trompa, né? A gente corta mais ou menos 1 centímetro da trompa bilateralmente dos dois lados, amarra, né? Onde foi cortado e é feita a laqueadura. A laqueadura, a indicação dela seria uma esterilização, né? A mulher, então, que como é feita a captação do óvulo, quando a mulher tem ovulação, a captação do óvulo é feita pela fímbria, a parte terminal da trompa. Na trompa que é feita a fecundação e da fecundação forma o óvulo e do óvulo que é fecundado na trompa migra para o útero. Então, fazendo a laqueadura, ou seja, cortando um pedaço da trompa, então engravidar seria sim impossível, né? É uma técnica de esterilização, seria a laqueadura. Impossível, mas pode acontecer de uma Sim. pessoa ter feito a laqueadura e de repente engravida, né? Sim. É uma surpresa. São né? casos raros, né? Mas acontece porque até isso ela não é um método definitivo, né? A laqueadura pode acontecer que, como é cortado um pedaço da trompa, pode acontecer de ter a recanalização, né? Ou seja, a trompa ela une de novo, ela fica afastada, porque é cortada, Sim. fica um pedaço de cada lado. Mas por ordem do organismo, sei lá, ela se junta e recanaliza, né? Então, aí a pessoa pode engravidar de novo. Você teve clientes suas que aconteceu isso? Já tive uma paciente que aconteceu isso. É. Feita a laqueadura e depois aconteceu dela engravidar de novo. Mas, enfim, são, como é que eu falo? São consequências, né, da laqueadura, porque ela não nenhum método, medicina não é matemática, né? Infelizmente, existe isso. A chance de recanalizar é mínima, mas pode acontecer. Acontece. Pode acontecer. Quais as desvantagens, né, para quem opta pela laqueadura? Bom, a laqueadura é um método definitivo, na minha opinião. Sempre quando a pessoa pede assim, laqueadura, a gente orienta a paciente para pensar bem, porque como ele é um método definitivo, o que eu falei assim da recanalização é uma coisa que pode acontecer, mas não é uma coisa muito comum de acontecer. É raro, né? É raro, porque depende, sei lá, é uma coisa do organismo dela, né? Porque você corta um pedaço grande de trompa, né? É cortado um pedaço grande. Então, para recanalizar é meio difícil, mas acontece. A gente não sabe explicar isso, mas acontece, né? Então, eu falo para pensar bem, porque esse seria o método definitivo. Então, se a mulher, assim, eu me arrependi, eu quero ter um filho, aí para recanalizar a trompa, ou seja, para fazer uma cirurgia para grudar ela de novo, o resultado, às vezes, não é tão eficiente, fica muito a desejar. Sim. Então, ela teria que usar de outros recursos para ela engravidar, sem ser o natural, que seja a fecundação na trompa, entendeu? Então, às vezes, ela faz a laqueadura, mas ela se arrepende. E isso é muito comum. Eu sempre falo para as pacientes pensarem bem, porque eu vejo isso constantemente no meu consultório, pessoas que fizeram laqueadura depois de 10 anos, meus filhos cresceram, tenho vontade de engravidar de novo. Seria possível? Aí eu falo que quase que é impossível, ainda mais quando o tempo passa muito tempo. Sim. É meio que impossível é um tempo bem fazer a considerado, recanalização, né? Aí o marido, às vezes, não quer que faça a laqueadura, por quê? Porque ela vai ficar fria, né? Isso, não vai ter desejo sexual, então a laqueadura engorda.
Então, tudo isso é mito. A laqueadura não engorda, a laqueadura não mexe com a parte sexual. A única coisa que a laqueadura altera, e isso é verdade, é assim, às vezes pode causar disfunção menstrual. Às vezes o ciclo menstrual da mulher, em determinada época, pode ficar irregular, com mais sangramento. Mas fora isso, não tem nenhum problema, né? Existe uma idade, né, mínima para se fazer a laqueadura. Não, a pessoa não pode chegar lá hoje com 18, 19 anos, não pode. Tem uma idade mínima e isso daí tem que ser consensual entre o marido e a esposa ou não? Vocês podem conversar só com a esposa? Não, a idade que eles preconizam hoje é 25 anos. 25 anos, 25 anos, né? Com 2 filhos vivos, ou seja, não é que a paciente tem um filho e tem outro na barriga e 2 filhos. Não, tem que ser 2 filhos vivos, o nascido vivo já. Um, por exemplo, com 1 ano, 2 anos, e o outro já um pouco maior, já nasceu. tem que estar vivo. Então, eles fazem o critério de ser que a laqueadura com 25 anos, os 2 filhos, aí você espera nascer, dá prazo de 60 dias a 6 meses, aí pode fazer a laqueadura depois, né? Ou mais de 2 filhos, né? Dependendo, aí já é indicado a laqueadura. Que são os critérios. No caso do pai, o cônjuge, ele sempre tem que assinar para a mulher também fazer a laqueadura, né? Ele tem que assinar? Ela não pode ter essa decisão sozinha? Não, se ela tem essa decisão sozinha e se ela não tem um cônjuge, se ela não tem um companheiro, então ela pode pegar uma pessoa, uma testemunha para assinar junto com ela, falar que ela está ciente que é isso que ela quer. Ou seja, de qualquer jeito, essa paciente tem que ter uma testemunha que ela tomou essa decisão. Sim, porque por ser um método definitivo, né, que seria uma esterilização, né, a paciente não, ela vai ficar estéril, né, não vai poder mais engravidar. De certa forma, é uma lesão, né? Sim. Então, para ela estar consciente disso que ela quer. Na mulher, a laqueadura. Nos homens, normalmente, é a vasectomia, que também é irreversível? A vasectomia, falam que até 10 anos ela pode fazer a reversão, que é mais tranquilo. Que é mais fácil reverter a vasectomia do que a trompa. Do que a laqueadura, né? Quais os métodos mais, além da laqueadura, né? Acho que a laqueadura definitivo. É definitiva, né? E não é a mais procurada. Não. Sim. Existem gente que procura muito a laqueadura. Muito. A maioria das mulheres, sabe o que acontece? Muitas mulheres, às vezes, têm um filho só e, às vezes, engravidam e elas ficam muito apavoradas porque elas não queriam engravidar de jeito nenhum. Tem gente que não quer mais ter filhos. E isso gera até um transtorno emocional muito grande, uma depressão. E elas, assim, naquele momento mesmo do emocional, elas querem fazer a laqueadura, mesmo sendo novas. Tem meninas de 23, 22 anos que engravidam 20 anos e querem fazer a laqueadura. Porque, mas não pode, essas idades realmente ainda não pode. Pela situação econômica, porque às vezes é porque até não tem um parceiro fixo ali, engravidou, enfim. Então, mas assim, aí que tá, né? É o que eu sempre explico, 20 anos, 23, até entenda a situação econômica não é boa, pela falta do companheiro, ou porque tem 1000 problemas em criar a criança. Mas assim, a laqueadura realmente eu acho muito radical. Hoje o SUS oferece também métodos a longo prazo, além das pílulas de anticoncepção que o SUS oferece, ele oferece também o DIU, né, que pode ser usado até que a pessoa amadureça essa ideia. Porque às vezes naquele momento de desespero, naquele momento que ela está abalada emocionalmente, ela quer fazer a laqueadura, aí dali uns tempos a poeira baixa, a situação melhora, arruma um parceiro legal que não tem nenhum filho, e quer ter, e aí? Aí não pode ter. Não pode mais. E o que pode acontecer. Sim, né? E é uma situação delicada, porque, de repente, ela, com esse novo parceiro, ele quer ter um filho, ela não tem, isso daí pode até acabar com o relacionamento. Então, assim, às vezes vai naquele ímpeto, né, porque emocionalmente não tá ali, flor da pele, os nervos, e quer fazer. Por isso que, às vezes, o pessoal até espera pensar 6 meses para a pessoa ter o filho, no caso do segundo nenê, né? Ter o filho, espera um pouco ver se é isso mesmo que quer, dá um tempinho para a paciente pensar se é isso mesmo. E é o que eu sempre falo, tem que pensar mesmo se ela quer a dura que quer, porque infelizmente, assim, existe caso de reverter? Existe, aconteceu assim com muitos médicos, acontece, é uma coisa assim que ninguém está livre de acontecer, de reverter. Mas, assim, não é uma coisa muito comum de acontecer.
né? Isso aí aconteceu comigo uma vez em 35 anos, né? Porque a paciente ela tinha uma anomalia ali na barriga dela, nos órgãos dela, entendeu? Então foi uma coisa que até eu estava esperando isso, até estava conversando, eu já ia até fazer uns exames dela depois, porque ela teve uma anomalia ali dos órgãos dela, eu achei que não ficou muito legal. Mas, assim, na maioria, foi um caso único, isolado que eu tive. Então, na maioria das vezes deu certo. Então, a gente tem que ver que é um método bem definitivo, né, laqueadura. Então, a pessoa tem que pensar bem. Você citou aí a questão do DIU, né? De repente, a pessoa pode estar usando por um tempo até ela decidir o que de fato ela quer. Eu li várias reportagens já de pessoas que estavam com o DIU e engravidou. Então, mas a paciente, ela tem que colocar o DIU, mas ela tem que sempre estar olhando o DIU. Sim. Não é colocar e esquecer. Não é colocar e esquecer. Então, qualquer alteração que ela sentir... porque quando coloca o DIU, fica um fiozinho dentro da vagina. Então, ela deve estar sempre tocando, vendo aquele fiozinho. Se o fiozinho está mais baixo, entendeu? Quer dizer que ele pode ter saído do lugar, teve muita cólica ou um sangramento estranho. Tem que ver, e fora isso, estiver tudo bem, ela fazer ultrassom a cada 6 meses, para dar uma olhadinha, para ver se está tudo no lugar. O DIU é assim, normalmente, quando ele tem que sair do lugar, ele sai imediatamente logo o primeiro mês, ou no máximo 6 meses, aí ele já sai do lugar. Se ele ficou 6 meses, dificilmente depois ele sai. E qual o prazo? índice assim, do DIU assim, é 98%, 99%. De segurança? De segurança é uma coisa grande, né, eu acho. E qual o período indicado para que essa mulher use o DIU? Como assim, período? 1 ano, 2 anos? 5 anos. O DIU hormonal validade 5 anos e o de cobre 10 anos. Então, o segundo é mais seguro, né? Então, assim, eu acho que é uma boa opção até a pessoa pensar bem, para não ter esse negócio que é o que eu falei, depois para ela se arrepender e depois tornar a fazer, aí fica difícil mesmo. Normalmente a laqueadura, nesses casos aí, ela é feita logo que a mulher tem o segundo filho, ou pode esperar, você comentou um pouquinho antes aí, que ela tem um prazo de uns 6 meses. Os convênios e o SUS sempre falam para esperar de 40 dias a 6 meses para fazer a laqueadura. Então, mas isso são critérios, né, de médico, porque também essa paciente tem um papel de laqueadura lá, ela tem 3 cesáreas, é a terceira cesárea dela. Não tem muito sentido também ela voltar depois 6 meses, abrir a barriga de novo, entendeu? No parto normal, assim, eu acho legal, porque aí o parto normal não tem corte nada, 6 meses, aí é um cortinho. Mas se já está numa terceira cesárea, geralmente uma terceira cesárea já é mais complicada, por ser terceira cesárea, já tem mais lesão, né, mais fibrose, enfim, não tem sentido ela esperar para fazer a laqueadura depois, na minha opinião. Então, já que está os papéis, a pessoa ciente que assinou, aí já faz ali, né? Mas, assim, é meio pessoal isso, né? Se é de médico para médico e médico paciente, né? Para ver a situação na hora. Às vezes, ali na hora de uma cesárea, o útero está extremamente fino. Nossa, é um risco ela engravidar de novo. E eu acho que tem que fazer mesmo, desde que tenha sido tudo assinado. Por que acontece a gente vê muito casos, né, de mães aí que tá aí, o bebê ainda está com 4, 5 meses, a mãe engravida nesse período. Então, teoricamente, quando a mulher está amamentando, o hormônio do leite está alto, que é a prolactina, então a mulher não ovularia, né? Mas como medicina nada é matemático, igual a da laqueadura, que pode se recanalizar, né? Então, medicina não é matemática, tudo pode acontecer. Então, às vezes, mesmo o hormônio do leite estando alto, ela pode ter uma ovulação ali meia inesperada e ela pode engravidar, se ela não estiver tomando não estiver usando nenhum método contraceptivo, né? Porque a amamentação, teoricamente, ela seria um método contraceptivo, por causa da prolactina alta, que inibe a ovulação, mas pode ter dado alguma alteração, algum pico de hormônio, e a prolactina, num momento, abaixou e teve a ovulação. Então, por isso é aconselhável que a mulher, logo depois que ela tem o filho, que ela passe, né, depois dos 30 dias no médico, para ter orientação de qual que seria o método que ela iria usar, né? Além da amamentação, então ela pode optar pelo DIU ou por uma pílula anticoncepcional ou injetável,
que existem pílulas anticoncepcionais que podem ser usadas durante a amamentação. Que não vão diminuir o leite, nada. Ou preservativo, mas tem que orientar ela que é difícil engravidar durante o período de amamentação, mas não é impossível, medicina não é matemática. Com certeza. Né? Pessoal, nós estamos aqui conversando, um bate-papo gostoso com a doutora Veranize Milan, ela é ginecologista, atende aí pela Unimed, tem um consultório dela ali na rua Major Bonifácio. Se você tiver alguma pergunta que você queira mandar para ela, vocês podem escrever aí nos comentários, que a gente vai estar encaminhando para a doutora e retornando para vocês. No final, nós vamos estar colocando aí as plataformas digitais, o telefone também. Doutora, existe uma idade mínima que é para fazer a laqueadura, que seria 25 anos. Sim. Agora, existe uma idade máxima? Até determinada idade a pessoa pode fazer. Passou daquela idade, tem também aquele lance que depois de uma certa idade ela não engravida mais, né? Sim. A mulher, a partir dos 30, 35 anos, a ovulação dela já está diminuindo os óvulos, né? A reserva ovariana dela já começa a diminuir, né? Então, a ovulação ela já não fica tão eficaz, vamos falar, não fica tanto igual era. Se bem que, é o que eu falei, medicina não é matemática, varia de mulher para mulher, porque cada ser humano é único. Então, cada um é cada um, né? Não existe a mesma coisa para todo mundo. Mas, de um modo geral, o que acontece é a queda da reserva ovariana a partir de 30, 35 anos. Consequentemente, com isso, já começa uma dificuldade para engravidar, né? Mas não é impossível. O que não é impossível, a mulher teve 45 anos, engravidou, pode engravidar. A reserva ovariana, ela está menos, né? Está menor, mas ela pode engravidar. Então, teoricamente, até 50 anos, a mulher corre o risco de engravidar. Até os 50. Tá? Até os 50 anos. É fácil? Não. É mínimo. A partir dos 45 para 50 anos, a chance de engravidar é muito baixa. Muito. Mas não é impossível, né? Aí a paciente quer fazer uma laqueadura. Agora, o que acontece? Ela engravidou com 44 anos. Quer fazer laqueadura? 45. Então, assim, pode fazer a laqueadura, se é um desejo dela. Só que ela tem que ser orientada que logo ela vai, 5 anos depois, não haveria necessidade dela. Ela pode usar um outro método durante 5 anos que não haveria a necessidade de fazer a laqueadura. Então, tudo eu acho que é questão de bom senso, né? Tudo é questão de conversar com a paciente e ver. Agora, 33, 35 anos, aí tudo bem, ela faz a laqueadura, né? Porque vai ter mais um tempo aí de fertilidade. Depois de feita a laqueadura, existe um período que ela não pode se relacionar com o marido? Não, acho que só o período operatório mesmo, 15 dias, 20 dias. Vida normal depois. Vida normal. Vida normal. Pessoal, nós conversamos aí com a doutora Veranize Milan, que pela segunda vez veio aí trazer uma matéria gostosa para a gente conversar, de utilidade pública, de interesse de todas nós, né? E ela é ginecologista, é uma parceria que nós temos aí com a Unimed Andradas. Toda semana a gente tem um profissional aí de uma área gostosa, específica para a gente estar falando com vocês. Volto a dizer, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar para nós aí, que a gente vai estar encaminhando para a doutora. Doutora, mais uma vez eu queria agradecer pela sua disponibilidade de vir falar com a gente. É um prazer enorme. Eu que agradeço pela oportunidade e espero vir mais vezes para a gente contribuir. A gente deixa o espaço aberto. Na hora que tiver um assunto que a senhora acha que é o momento, o espaço vai estar sempre aberto. Né? E quais as suas plataformas digitais para quem quiser entrar em contato? Eu tenho no Instagram, né, Veranize Milan, né? E acho que é mais no Instagram e Facebook também. E Veranize o telefone Milan, da sua clínica para contato? 35, né? 3731 1272, né? E o meu tem o WhatsApp também, é o 99987-9494. Repete que foi muito rápido. 99987-9494. É isso aí, pessoal. Está aí para vocês, né, a plataforma digital, o Instagram e também o telefone da clínica, o telefone dela, o WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a doutora Veranize, que já está atuando já... 35 anos. 35 anos, é uma referência aqui. Eu não conheço quase ninguém aqui que não tenha passado pela doutora Veranize, né? Isso é muito bom, né? Já tem um tempinho. Isso é bom demais. Nós queríamos também aproveitar e agradecer à Unimed pela parceria e por separar, né? Selecionar os seus profissionais aí de primeira grandeza para que a gente leve até você matérias de interesse, como foi esse agora com a doutora Veranize. Então, mais uma vez, doutora, muito obrigada, o espaço sempre aberto. Eu que agradeço, obrigada. É isso aí, pessoal, a gente volta
com mais uma entrevista aí durante essa semana. E pode aguardar, a Unimed está separando coisas muito boas para nós, para a gente estar levando para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima edição, se Ele, Deus, assim nos permitir. Até lá.